Oi, gente, tudo bem? Nós vamos iniciar nossa aula dando continuidade à histologia humana, certo? E hoje nós vamos falar sobre tecido epitelial. E aqui nós temos as principais funções desempenhadas por esse tecido epitelial. A primeira delas é a proteção do nosso corpo. Dentro dessa proteção, nós temos como exemplo a pele, tá? A pele ela é formada por tecido epitelial e a sua principal função é a proteção e o revestimento do nosso corpo, a absorção de substâncias do meio. Aí nós temos como exemplo o intestino delgado, onde ele vai absorver as substâncias que estão sendo captadas pelo nosso organismo, ou seja, nós nos alimentamos e quando chega lá no intestino delgado, esse intestino delgado faz a absorção das substâncias que são essenciais para o nosso organismo. E o intestino delgado ele é formado por tecido epitelial. Uma outra função é a secreção de substâncias úteis, ou seja, nós temos dentro do tecido epitelial os epitélios glandulares, que são responsáveis pela produção e secreção de substâncias que são eliminadas no nosso organismo. E a percepção de sensações, onde aí nós também temos como exemplo a pele, tá? Que é responsável por essa percepção. Um exemplo disso é o tato, tá? Na realidade, desempenhado pela mão, que é responsável por essas sensações, por perceber as sensações. E aqui nós temos algumas funções que são desempenhadas pelo tecido. Esses tecidos epiteliais, ou também chamados de epitélios, eles apresentam, gente, células que são perfeitamente justapostas. Nesse caso, é a formação do tecido. Essas células, elas são unidas por pequena quantidade de material cimentante, com pouquíssimo espaço intercelular. Ou seja, as células dos tecidos epiteliais, elas estão aderidas umas a outras por um material cimentante e não existe muito espaço entre elas. Existe pouquíssimo espaço entre as células. É como se elas fossem perfeitamente posicionadas uma sobre a outra. É como se eu tivesse uma parede. Uma parede, ela é construída com vários tijolos e entre eles nós temos o cimento. É como se esses tijolos fossem as células e o cimento, esse material que vai estar ligando as células umas às outras. Dando continuidade, nós temos os epitélios que não são vascularizados e não sangram quando feridos. Ou seja, nesse tecido epitelial, gente, nós não vamos encontrar vasos sanguíneos, tá? A gente consegue perceber quando a gente tem um arranhão na nossa pele. Quando a gente arranha a pele, na realidade, é um arranhão leve, é como se a gente destacasse uma pequena película. Não ocorre sangramento, tá? A gente levanta pelo menos a primeira camada, que é chamada de epiderme, e não tem sangramento. Por quê? Porque o tecido epitelial, ele não apresenta vasos sanguíneos. E como é que ele vai ser alimentado? A nutrição dessas células, ela se faz por difusão, ou seja, uma a uma, a partir dos capilares existentes em outro tecido. Geralmente, quem vai nutrir esse tecido epitelial é o tecido conjuntivo, que está geralmente ligado a esse epitélio de revestimento, tá certo? A esse tecido epitelial. Continuando, nós temos aqui os tipos de tecidos epiteliais. Eles podem ser classificados em dois tipos. São os de revestimento, ou protetores, os glandulares, ou secretores. Vamos falar um pouquinho sobre esses epitélios de revestimento, tá? Esses epitélios, eles estão relacionados ao revestimento e à proteção de superfícies externas, como no exemplo a pele. A pele, gente, ela é o maior órgão do nosso corpo, tá? E o papel dela é de revestimento, ele faz o revestimento do nosso organismo e de proteção, tá? E também nós temos tecido epitelial, ou seja, epitélios de revestimento, também em estruturas internas, como, por exemplo, nós temos no estômago, tá? A associação entre o epitélio e o tecido conjuntivo, que ele serve de suporte, revestindo as superfícies externas do organismo, constitui a pele. A sua camada superficial é chamada de epiderme. E aqui, gente, nós temos aí, como exemplo de epitélio de revestimento,
um dos principais, tá? A pele, tá? Aí eu tenho uma imagem mostrando a pele, mostrando um corte de pele, onde essa pele ela é formada por duas camadas, principalmente, que é a epiderme e a derme. A epiderme é a camada superficial. A derme é essa camada mais profunda. A epiderme, gente, ela é formada pelo tecido epitelial, ela não apresenta vasos sanguíneos, tá certo? E a derme, como sendo a segunda camada, ela é formada pelo tecido conjuntivo. Nesse tecido conjuntivo é que vai aparecer os vasos sanguíneos e é a partir da derme que ela vai nutrir a epiderme. Temos também aí uma terceira camada, que é chamada de hipoderme. Temos a presença dos pelos, tá? E temos as glândulas, onde no caso aí nós temos duas glândulas, as glândulas sebáceas, que elas vão produzir um tipo de cera, uma substância meio oleosa presente no nosso organismo, e as glândulas sudoríparas. Essas glândulas, elas são responsáveis pela produção do suor, tá? E aqui nós temos a classificação dos epitélios de revestimento. Esses epitélios, eles são classificados basicamente em 3 tipos, tá? Quando os epitélios são formados por uma só camada de células, eles são chamados de epitélios simples ou unistratificados. Uma camada, vocês conseguem visualizar nesses 3 primeiros acima na imagem. Ele só tem uma camada de célula, então ele é chamado de simples e pode ser chamado de simples escamoso, simples cúbico, simples colunar. Isso vai depender da estrutura da célula. Já os epitélios formados por mais de uma camada de células, eles são chamados de estratificados. Aí nós temos os desenhos abaixo, os 2 primeiros na segunda linha, tá? Nós temos aí o estratificado escamoso e o estratificado cúbico, ou seja, ele é chamado de estratificado quando ele é formado por mais de uma camada de células. E ainda existem os epitélios que, apesar de formados por uma única camada celular, eles têm células de diferente altura. Aqui dá a impressão de serem estratificados, tá? Mas eles são chamados de pseudoestratificados, tá certo? Então, eu tenho essa terceira imagem na segunda linha, que é chamado de pseudoestratificado. E aí a gente mostra, gente, nós podemos visualizar na realidade a classificação dos epitélios de revestimento. Continuando, aqui nós temos uma imagem que mostra no nosso organismo onde nós vamos encontrar esses tipos de epitélios, tá? Então, aí nós encontramos na mucosa nasal, os epitélios pseudoestratificados, no túbulo do rim, o epitélio cúbico simples, o epitélio prismático estratificado na uretra, no esôfago, o epitélio pavimentoso estratificado, no pulmão, um epitélio pavimentoso simples e no estômago, um epitélio prismático simples, tá? E aí nós temos os epitélios glandulares. As células que constituem o epitélio glandular, elas ficam alojadas no interior de estruturas, denominadas de glândulas, e são especializadas na produção e eliminação de secreções. Então, gente, os epitélios glandulares, eles vão estar presentes aí nas células formadas de glândulas, nas estruturas, na realidade chamadas de glândulas, e eles são responsáveis pela produção e eliminação de secreções. E esses epitélios, eles são classificados em 3 tipos, tá? Nós temos aí, na realidade, 3 tipos de glândulas. Nós temos as glândulas chamadas de exócrinas, que são aquelas que eliminam suas secreções para fora do corpo ou para cavidades internas de alguns órgãos. Um exemplo de glândulas exócrinas, nós temos as glândulas sudoríparas, que são aquelas responsáveis pela produção do suor, e as glândulas salivares, que são responsáveis pela produção da saliva. Temos aí as glândulas endócrinas, que são aquelas que eliminam suas secreções genericamente, chamadas de hormônios, e essas secreções elas são eliminadas diretamente no sangue, tá? Nós temos como exemplo a tireoide, que é uma glândula endócrina, que produz e elimina o hormônio tiroxina, ok? E temos também, gente, as glândulas mistas.
Essas glândulas mistas, elas são exócrinas e endócrinas ao mesmo tempo. Nós temos como exemplo o pâncreas. A atividade exócrina dele é quando ele elabora e elimina no interior do nosso intestino delgado o suco pancreático. E a atividade endócrina é quando ele elabora a insulina e o glucagon, que são os hormônios que regulam a glicemia. Então, aqui nós temos os tipos de glândulas que podem ser exócrinas, endócrinas e mistas, ok? E nós finalizamos o nosso conteúdo, ok? Espero que vocês tenham entendido. Tchau e até a próxima.